Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável, mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, trabalhadores da saúde. E nós estamos hoje recebendo o Dr. Luiz Carlos Maganello de Souza, que nós vamos aqui conversar e tratar sobre um assunto que é a fenda palatina, ou também conhecido como lábio leporino, ou ainda popularmente conhecida como goela de lobo. A gente não pode esquecer dessas, para vocês poderem fazer essa associação. O Dr. Luiz Carlos Maganello é cirurgião plástico de crânio maxilofacial. Ele tem uma dupla formação, ele é formado em medicina, também formado em odontologia e milita na área da cirurgia plástica, o que traz uma certa complexidade. Nós estamos aqui conversando inicialmente, inclusive, sobre isso, dessa dupla especialidade, que fez uma formação bem longa e que deve ser muito interessante, deve ser uma história de vida bem interessante também. Mas nós vamos tratar hoje, então, sobre o assunto fenda palatina. E suas perguntas podem ser enviadas pelo canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e, recebendo os seus questionamentos, nós poderemos estar passando, então, ao Dr. Luiz Carlos. O mundo é assim mesmo. Nós temos grande preocupação com algumas doenças. Talvez a fenda palatina, que é esse defeito labial, às vezes não é tão frequente, mas a gente sabe que faz parte de uma percentual da nossa população que sofre com vamos dizer, com esse estigma. Porque as fissuras labiopalatinas, elas não são alterações de caráter exclusivamente estético, mas são causas de problemas de saúde que incluem a má nutrição, distúrbios respiratórios, problemas de fala, infecções crônicas, problemas de dentição, além deste prejuízo da autoestima e da sociabilidade. E é por isso que nós estamos trazendo o Luiz Carlos aqui, para a gente poder conversar. Então, Luiz, para a gente explicar, a primeira questão é: qual a diferença entre a fissura labial e a fenda palatina? E é claro, antes de você responder, eu gostaria que você desse as boas-vindas a quem está nos assistindo. Paulo, inicialmente, justamente, eu queria agradecer até a oportunidade por estar divulgando esse tipo de patologia, a qual eu me dedico há muitos anos, desde a minha formação no Hospital das Clínicas, né, há mais de 30 anos. Então, eu queria agradecer essa oportunidade até de poder esclarecer aos trabalhadores de São Paulo, a todos aqueles que prestigiam o Canal Saúde, né, com as informações que eu vou procurar fazê-las da maneira mais clara possível, né, para que a gente possa entender um pouco mais essa patologia que é tão, vamos dizer assim, complexa no tratamento. A gente pode distinguir a fissura lábio-palatina como aquela que pega o lábio e o céu da boca, que nós chamamos de palato, né? Então, a fissura que pega o lábio e o céu da boca é lábio-palatina. E tem aquela fissura que só pega o céu da boca, que é aquela palatina. Então, a fissura palatina, ela às vezes tem mais dificuldade de ser diagnosticada até o nascimento, né? Porque se não for feito um exame mais minucioso da criança, ela pode passar sem ser diagnosticada. Enquanto que, evidentemente, a fissura do lábio, ela, né, está ali com um diagnóstico mais fácil, né? E quais as possíveis causas, ou se existe algum fator de risco que possa levar a essa anomalia? Isso é a pergunta assim, que as mães mais fazem para a gente, né? Que por que surgiu uma criança, por que meu filho, minha filha tem a fissura? Então, dentre as causas que são realmente constatadas, a principal é a anemia, a falta de ácido fólico. Então, aí que vem, né, que a gente estava conversando até a importância do pré-natal, né, e da mãe, até da futura mamãe, já se prevenir. Quer dizer, aquela moça que já está pensando em engravidar, isso já vê os exames dela, já começar a tomar o ácido fólico, isso é importante. Agora, em termos de outras causas, é até interessante, né, que existe uma crendice, né, que como a fissura lábio-palatina tem, né, um formato meio de fechadura, né, algumas mães acreditam que se elas
elas usaram, né, uma corrente com uma chave no peito, aquilo que foi que favoreceu aparecer. É claro que é uma crendice, uma lenda, mas é o popular, né? Então o uso de um colar com uma chave que teria, mas a gente sabe que realmente isso, a crendice não corresponde à realidade. Então, fora o fato de ser a anemia um fator importante, outras medicações, antibióticos, analgésicos, qualquer outra medicação não foi comprovada ainda. Uma situação que está muito ligada à anemia, que é o fator socioeconômico. Muitas jovens, né, mulheres que não têm condições, né, de uma nutrição adequada, é claro, são levadas a uma anemia e, consequentemente, a possibilidade de surgimento da fissura. A deficiência do ácido fólico, acho que é uma questão crucial, né? Crucial. A gente não sabe porque há uma dificuldade da gente investir nessa proposta, porque hoje até alguns laboratórios já pensam a associação de medicamentos anticoncepcionais com ácido fólico. Isso é uma ótima ideia. Por quê? Porque, afinal de contas, a menina geralmente para de tomar o anticoncepcional e acaba engravidando. Muitas vezes não vai procurar um profissional antes da consulta. Hoje é ao contrário, né? Antigamente havia essa preocupação. E para nós, obstetras, para nós que militamos na área da ginecologia e obstetrícia, eu acho que é importante esse detalhe, né? A complementação para as pacientes do ácido fólico, que pode ser e deve ser incentivada pelos próprios colaboradores que estão ali, né? Todos estão envolvidos. Porque nós precisamos implementar isso. O ácido fólico é importante para os defeitos do tubo neural e aí já tem uma outra indicação, que é exatamente favorecer a diminuição da incidência. Agora, a incidência não é alta, né? A incidência, assim, no Brasil nós não temos um número assim já definido, mas nós temos na literatura que existe uma variação da incidência. Por exemplo, nós estamos conversando, a raça amarela tem uma incidência de 20 casos para cada 10 mil nascidos. A raça negra de 3 casos para cada 10 mil nascidos. Então você vê que a raça amarela é muito mais propensa a ter. Aqui em São Paulo a gente estima que é um caso para cada 1000 nascidos vivos, assim, que a gente tem. Como em São Paulo nós temos, né, uma média, né, a gente levantou lá na Secretaria 170 mil nascidos por ano, né, então a gente teria aí uns 200 casos por ano em São Paulo. Há uma subnotificação, né, porque a Secretaria acaba não chegando à Secretaria todos os casos, né, que nascem. Então, a gente acaba não tendo esse número certo, exato. Mas a gente estima que seriam esse o número de casos por ano em São Paulo. Eu sou Paulo Fernando, sou presidente do Conselho de Ensino, coordenador da Comissão Municipal de Residência, e nós lembramos que esse programa é um programa interativo e que é feito por vocês, para vocês, e que vocês devem participar mandando a sua pergunta. E a sua pergunta pode ser feita através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. O assunto hoje é uma doença que é a fenda palatina, e nós estamos recebendo o Dr. Luiz Carlos Maganello de Souza, que é cirurgião plástico, bucomaxilofacial e também cirurgião dentista. Então, nós aguardamos, e se você tiver qualquer dúvida, pode mandar, nós vamos enviar ao Luiz Carlos, que eu tenho certeza que ele vai responder a vocês. Nós estamos aqui falando com relação a esses, mais ou menos aí, em média, 200 casos, né, no município. Agora, a importância disso é que não é apenas a criança ter um problema, né? A gente também tem que pensar na questão social, na questão do estigma, e, portanto, é uma doença que tem que ter um cuidado maior. O tratamento não é rápido, né? Então, diz para nós, assim, esse diagnóstico, como é que é feito? Como é que é feito o diagnóstico? Quando está ali na frente, está fácil, né? Mas como é que é feito esse diagnóstico? Paulo, aí é o ponto crucial do nosso trabalho atualmente na Secretaria. Todo mundo sabe o que é o impacto do nascimento de uma criança com um defeito na face e nos pais,
Você imagina, né, nós temos depoimentos de mães que simplesmente rejeitaram os filhos, né, não sabendo da deformidade. Quando o filho nasce, ela não dá o peito, não aceita, entra em depressão. Né? Quer dizer, você imagina o que é, nos dias de hoje, a importância dessa aproximação da mãe com a criança, de mamar e tudo isso, e não ter essa criança, essa mãe, essa aproximação. Então, o nosso trabalho está sendo no sentido assim, do diagnóstico precoce. Há a possibilidade do diagnóstico no pré-natal. Então, a partir do 3º mês, já há a possibilidade do ultrassom fazer o diagnóstico. Nós fizemos um levantamento no Hospital Menino Jesus de 100 mães que deram à luz crianças com fissura. Dessas 100 mães, umas 90 tinham feito pré-natal e ultrassom. Só que das 90, só umas 15 tiveram o diagnóstico da fissura. Então, você imagina como é que é a mãe, né, que, né, fez o ultrassom, fez o pré-natal e não teve diagnóstico porque, né, não houve assim, uma chamada de atenção para o problema. Há uma diferença, eu reputo como fundamental na mãe saber que vai ter a criança com fissura, que pode, e certamente vai sofrer um período da gravidez, mas vai nascer ela já, né, ciente da patologia, das condutas que devem tomar, porque a gente sabe que tem muitos colegas, médicos e pessoal mesmo de enfermagem que desconhece a doença, o que vai fazer. A criança nasce, então, tem que passar sonda, tem que ir para a UTI, não vai conseguir mamar. E quando a mãe já sabe de tudo isso, ela já, né, tem a condição se preparando, muito, tem então, apoio. De aceitar a criança. Então, é uma situação que todo o nosso empenho está justamente em fazer com que a criança tenha esse diagnóstico no pré-natal. Ou seja, a gente tem que colocar que a ultrassonografia ela não pode ser apenas um tapa-buraco. Precisa ser feito por alguém que realmente se preocupe em analisar pontos críticos, né? E isso é um dado que é importante, que a gente tem que aprender, vamos dizer assim, a divulgar. Exato. Né? Hoje se fala muito em fazer o ultrassom, mas fazer o ultrassom tem que ser feito com qualidade, claro, né? Com um profissional habilitado. E nós temos na rede de saúde disponibilidade disso. Agora, uma vez diagnosticado, existem técnicas que podem ser abordado intrauterino já? Tem algum conhecimento com relação a isso em termos mundiais? Então, Paulo, isso é interessante, né? Porque é tudo, assim, custo-benefício. Então, assim, até que ponto vale a pena, né, para você submeter a mãe, né, a uma cirurgia para fazer uma cirurgia no lábio de uma criança? Então, sim, existem trabalhos experimentais, né, em animais, tal, que foram feitas cirurgias intrauterinas. Mas, assim, em seres humanos, só quando existe, assim, uma outra síndrome associada, uma meningomielocele, uma outra coisa assim. Mas o custo é muito alto pelo benefício. E mesmo, assim, a criança recém-nascida, a maioria dos cirurgiões plásticos não indica a cirurgia logo no começo, porque é um risco. As estruturas são diminutas, são milimétricas. Então, num lábio que tem 8 milímetros, 6 milímetros, você errar 1 milímetro é muito. Errar, você ter um problema de 1 milímetro é muito. Então, a destreza do cirurgião, a acurácia é muito delicada. Então, você diria que nós estamos longe ainda dessa técnica? Estamos longe. Então, o melhor assim, é a gente fazer, a gente espera os 3 meses, a criança ganha peso, a criança, né, está bem nutrida, o risco anestésico é muito menor, e ela tem condição de se operar e ter um resultado muito bom. Então, nós podemos dizer que a prevenção com o ácido fólico é fundamental, que seria assim uma prevenção primária, né, que a gente pode estimular o uso do ácido fólico até 2 meses antes da paciente engravidar, e isso pode ser complementado durante a gravidez. 2, o ultrassom com 12, 14, 20 semanas é um outro ponto importante, que seja feito com um especialista ou com uma pessoa com uma aparelhagem adequada. Agora, e o tratamento, mas mais que isso, o apoio psicológico para essa mãe. Nossa, isso então, Paulo, a gente não poderia enfatizar mais o papel dos pais
né, no apoio a essa criança, né, na aceitação da criança. Porque você imagina, né, quer dizer, a criança tem, durante a semana, que é 1 hora com os médicos, 2 horas com os médicos, o resto do tempo está com os pais. E os pais que vão ter que aceitar aquela criança e estimulá-la assim na fala, estimulá-la assim para a sociabilização. Então, os pais têm que estar presentes e participando. Isso a gente pode comparar, não é que nem uma cirurgia de hérnia, né, que a criança opera e acabou, já resolveu. É tratamento para a vida, vamos dizer, até a adolescência, essa criança vai ser tratada. Então ela vai na fono, por exemplo, fica 1 hora na fono, uma semana, aí volta para casa. Se os pais não estimularem, vamos conversar, vamos falar, faz isso, faz aquilo, né, não derem alimentação adequada, não inserirem essa criança no meio, né, das outras, né, isso tudo é importantíssimo. Quer dizer, os pais, é claro, eles têm, né, assim, aquele choque todo com a criança, mas é uma criança que nunca vai ter, assim, geralmente, né, a não ser as crianças sindrômicas, elas não têm deficiência mental nenhuma, são iguais a quaisquer crianças. Então elas devem ser tratadas assim, quer dizer, né, procurar sociabilizá-las, entrar na escola, né, e colocá-las no meio social adequado. E é possível a amamentação dessa criança? Exatamente, é muito possível. É possível, a mãe ela demora um pouco mais de tempo, principalmente na fenda do palato do céu da boca, que regurgita para o nariz. Não tem a técnica adequada, a mãe insere, né, o bico do peito ali para muitas vezes até ocluir a fenda, e a criança tem condição de sim de se amamentar. Até porque esse contato que a gente sabe que é tão importante, né, entre a criança recém-nascida e o peito da mãe com a mãe, isso é importantíssimo. Então, é questão de paciência, demora o dobro do tempo, mas a criança tem toda a condição de amamentar no peito, sim. Agora, o tratamento dessas crianças, ele é um tratamento prolongado, como a gente já falou, porque algumas fendas são corrigidas logo no início. Né, com 2, 3 semanas. Não, com 3 meses. 3 meses, 2 meses, 3 meses. E a partir dali, não é só uma correção. Não. Porque o desenvolvimento ósseo, por toda a complexidade da estrutura da face da criança, como é que é feito? Então, conta um pouquinho para a gente poder entender melhor. Isso é importante, Paulo, você tocar nesse ponto, porque a complexidade da patologia envolve o médico, o dentista, a fonoaudióloga, psicólogo, o otorrino. Então, não é, como você bem chamou a atenção, uma questão estética, é uma questão funcional. A criança, muitas vezes, não tratar, tem dificuldade de respirar, de mastigar, ela tem ausência de alguns dentes, né, do incisivo lateral, muito comum. Então, ela necessita de vários profissionais. Então, lá no Hospital Menino Jesus da Prefeitura, tem, né, esses profissionais já se envolveram nesse tipo de tratamento. Então, lá a gente pode encontrar desde o cirurgião plástico, a ortodontista, a fonoaudióloga, a psicóloga, então até a geneticista, porque existe um caráter hereditário do desenvolvimento desses pacientes. Então, quem tem já um filho fissurado tem muito mais chance de ter outro. Ou seja, o pai que teve uma doença com uma fissura, ou a mãe que tem uma fissura, exatamente, ele pode ter uma muito criança... mais chance do que os pais que não têm. E quem já tem uma criança também tem muito mais chance de ter outra. Por isso existe lá no Menino Jesus, existe aqui na USP também, um serviço de genética que dá um aconselhamento. Então os pais vão lá, ou quem já tem a fissura vai lá, olha, né, vai ser feito um estudo para saber a possibilidade de que, né, esse casal tenha um filho com a fissura. Isso é importante. Quando que você estima terminar um tratamento dessas crianças? Como é que é? Isso é tão interessante, porque sabe que as mães, né, elas sofrem, né, porque elas falam para mim, mas doutor, ela vai ser perfeitinha? Com 1 ano ela vai estar pagando a velhinha? Ou ainda vai demorar? Essa é uma pergunta que deve ficar para vocês. É difícil. Às vezes você nunca termina o tratamento, sabe? Você mesmo fala, não, Fábio, mas assim, a questão principal é a aceitação social. Eu nunca me esqueço, uma paciente que a gente tratava e que realmente tinha aquele estigma, como você falou, é aquela cicatriz no lábio, aquela deficiência da maxila, a gente tentando operar.
Mas depois que a gente arrumou um emprego para ela, nossa senhora, a vida dela mudou. Ela nem queria mais operar, ela tinha um emprego, ela era inserida no contexto social, ela tinha lá o compromisso dela, o trabalho, o rendimento, então ela até, não, agora não quero mais operar. Então, isso você vê a importância, às vezes a medicina fica focada num detalhe de uma coisinha que, sei lá, pode ser importante, mas o fundamental, inserir aquela pessoa no contexto socioprofissional, isso daí sim que a gente tem que levar também em consideração. E aí que a gente chama a atenção, a importância da multidisciplinaridade para o tratamento, o apoio realmente para os pais, a importância da identificação dos agentes comunitários na estratégia de saúde de família, dessas crianças que às vezes estão dentro de casa, lá meio que reclusas, né? Escondidas. Então, eu acho interessante a gente sempre tocar nesse assunto para mostrar a importância que nós temos hoje com a estratégia de saúde de família, dessa saída à busca do paciente, a aproximação que nós estamos proporcionando com a comunidade. Exatamente. Então, acho que isso é muito importante. Agora, quais as principais complicações? Porque, como eu falei, não é só a fenda, não é só o palato, mas e possíveis sequelas que essas crianças podem ter. Quais são os cuidados que a gente tem que ter para isso? Então, como a gente comentou, essas crianças são um tratamento complexo, né? Vários profissionais envolvidos, então, que elas podem ter como sequela, uma das que são mais difíceis de tratamento é a fala. Porque quando nós falamos, né, o céu da boca, a parte de trás do céu da boca encosta na faringe e impede o ar de sair pelo nariz. E essas crianças muitas vezes têm um escape nasal, têm dificuldade, né, na fala, não só por causa disso, mas por vários motivos. Então, tem uma fala nasalada, uma fala muitas vezes que é difícil de compreender. Então, por isso que é importantíssimo elas serem bem avaliadas e bem tratadas logo no início. Essa primeira operação do céu da boca é fundamental para que ela desenvolva bem a fala. Agora, fora isso também, ela vai ser acompanhada pela fonoaudióloga, que vai orientá-la também. Esse é um estigma assim, muito complicado, assim, depois você resolver quando não é bem tratado. Os outros estigmas são mau desenvolvimento da arcada dentária, quer dizer, as cirurgias, muitas vezes, elas impedem o crescimento desse osso da maxila, então o paciente tem que depois ser submetido a uma cirurgia para melhorar. Dificuldade de respirar, infecção no ouvido também é importante, é uma situação que ocorre com frequência. Tem algumas sequelas que realmente a voz ficar, essa questão assim, da voz, a nasalada, a fonoaudiologia também é importante. Também é importantíssima, sem dúvida. Isso desde o início, a fonoaudióloga não só na fala, mas também para orientar as mães, até na alimentação, sabe? Isso ela tem um papel muito importante. Agora vamos voltar para a nossa realidade, Luiz. Assim, a rede pública hoje, como é que ela está organizada para a gente poder explicar, para as pessoas saberem? Porque, como eu falei, nós estamos com esse programa voltado para todos os trabalhadores da saúde. O segurança que está ali na porta do pronto-socorro pode estar nos assistindo também. Né? Existe uma comunidade toda nos assistindo, muitas vezes, que observa, está ali observando, aquela criança tem um probleminha. Como é que a gente pode orientar para eles ajudarem? Como é que é o encaminhamento? Isso é importante também, para justamente como você falou, orientar os que estão nos assistindo e que eventualmente tenham contato com alguém que tenha fissura. Então, um fundamental é o seguinte, o programa Mãe Paulistana, desenvolvido na Secretaria, né, de Saúde de São Paulo, já está dentro de um esquema, quando nasce uma criança, já marca a consulta dessa criança no Hospital Menino Jesus aos 3 meses de idade. Então isso é importante. Quer dizer, a criança nasceu, já é marcada a consulta com 3 meses no Hospital Menino Jesus. Tem muitas crianças que vêm de outros lugares, né, de outros estados, para São Paulo, já crescidas. Então, essas crianças vão entrar, né, pela porta que é as unidades básicas de saúde e lá vai ser feito o diagnóstico. A gente sabe, não existe um só tipo de fissura. Tem uma fissura que é mais simples, que pega só o lábio, outros que pegam o lábio mais o céu da boca. Então, dependendo do tipo de fissura, se já foi operada lá, né, na região da criança ou não, então essa unidade básica vai fazer o encaminhamento para tratamento odontológico ou para o tratamento fonoaudiológico. Então, eu acho que assim, que existe já uma estrutura na Secretaria que dá esse apoio,
que dá essa inserção da criança no tratamento. O que a gente está mais batalhando agora é justamente pelo diagnóstico precoce, né, no pré-natal. E eu acho que uma das coisas importantes é, né, você sabe como obstetra, né, na anamnese, fazer aquela pergunta assim, tem algum caso na família? Se tiver, dá uma ênfase para o ultrassom para justamente verificar a possibilidade da existência, né, da patologia. Eu acho muito importante também que você está colocando isso. E assim, em termos gerais, eu vejo como o ácido fólico, a suplementação do ácido fólico também, uma necessidade de uma divulgação maior. Muito bom. Né, que a gente percebe. Você daria algumas orientações básicas, então, hoje? Quer dizer, fazer o pré-natal, ácido fólico, é por aí que nós vamos caminhar na prevenção e no diagnóstico precoce. A gente poderia até brincar, né, Paulo, que a gente podia pôr ácido fólico que nem é o flúor, né, na água. Vamos ácido fólico no, a gente não pode chegar tanto. Né? Não, mas seria uma brincadeira, mas para chamar a atenção da importância disso daí. Porque muitas vezes você deixa na mão das jovens que, como você falou, param de tomar o anticoncepcional para engravidar, demora 2, 3 meses, aí quando vai tomar já a situação já está consumada. Eu acho que é importantíssimo isso que você falou, pré-natal, né, tomar todas as medidas no pré-natal, tomar as vitaminas, orientação no pré-natal, isso é importantíssimo. Né? E depois, assim, diante do nascimento da criança, saber que essa criança tem todas as condições de ter uma vida normal, de ser inserida socialmente. Tenho colegas médicos que têm fissura, engenheiros, a gente sabe de pessoas até astros aí de cinema, de Hollywood, que têm a fissura, que têm uma vida normal. Então, isso não vai impedir ninguém de ter uma vida normal. Agora, o apoio dos pais, fundamental, né? A inserção dos pais dentro, né, do tratamento e, é claro, a equipe participando disso daí, enfatizando sempre a necessidade, né, de os pais participarem e estarem dando apoio à criança e aos pais. Perfeito, Luiz. Eu acho que é por aí. Nós queremos aqui agradecer muito a sua presença. Acho que é um momento de informação, realmente, a gente está levando. A gente precisa desmistificar algumas coisas, por exemplo, os pais que estão aí não podem ter receio, quer dizer, tem que enfrentar uma realidade e propor um tratamento adequado e, lógico, o acompanhamento é precoce. O tratamento é longo, mas o acompanhamento deve ser precoce, porque isso ajuda exatamente para que a gente encurte esse período. Exato. Então, eu queria agradecer muito. Nós vamos estar encerrando aqui. Se a sua pergunta não foi atendida nesse momento, você poderá mandar, então, para o canal profissional, @prefeitura.sp.gov.br. Nós vamos repassar, então, ao Luiz Carlos. E, Luiz Carlos, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. É isso, Paulo. Né? E deixo para você as suas considerações finais. Paulo, eu acho assim, você está de parabéns, né, para a Secretaria de parabéns, porque eu acho assim, há necessidade de informação. Né? Não é a questão que a pessoa é humilde e não sabe se informar, não é só a pessoa humilde, mesmo as pessoas mais informadas não têm informação. Eu acho assim, sobre essa patologia, que é complexa, é difícil, então acho que nunca é demais a gente transmitir informação, porque isso vai trazer mais calma para as pessoas, mais tranquilidade para elas lidarem com o problema. Então eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito bem, ficamos por aqui e nos vemos na próxima semana. Até mais.